Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é para que serve um heredograma. No caso, um heredograma é uma forma fácil da gente conseguir representar uma determinada característica genética de uma família, basicamente. Então, só recapitulando, o heredograma ele tem uma função mais didática para a gente estudar alguma característica genética de uma determinada família e os aparentados. Outra coisa importante que a gente tem que saber é a simbologia. O que é isso? O que cada um desses símbolos significa. É bem importante saber. No caso, o homem ele é sempre representado como uma bolinha, a mulher é sempre representada, desculpa, o homem sempre com um quadradinho e a mulher sempre com uma bolinha. Já o quadradinho ele representa uma pessoa sem que você saiba o sexo definido dela. Então, tipo, um bebê que ainda não nasceu, por exemplo, que você ainda não tem conhecimento de qual é o sexo desse bebê, você representa com um quadradinho. Além disso, saber que se você coloca o símbolo, o quadradinho, a bolinha, e você coloca uma bolinha no meio, isso significa que o homem ou a mulher, eles são portadores de algum gene que vai dar alguma característica, alguma doença, ou cor de cabelo, textura de cabelo e assim por diante. Então, o quadradinho representa o homem, a bolinha a mulher, não sabe o sexo, e se você colocar um quadradinho ou uma bolinha com um pontinho no meio, significa que o indivíduo é portador desse gene, tá? Outra coisa que a gente tem que saber é que se você pegar o quadradinho que representa o homem e a bolinha que representa a mulher e pintar, isso significa que ou o homem ou a mulher, nesse caso, eles são afetados para determinada característica genética, sei lá, daltonismo, é, é, polidactilia, entre outras coisas. Se você pintar o quadradinho ou a bolinha, significa que ele tem a determinada característica. Se você colocar o símbolo e só colocar uma bolinha, significa que eles são só portadores da característica. Eles não têm a manifestação da doença, só portam um gene dessa doença. Ou seja, os filhos deles têm uma chance de ter essa doença. Se eu colocar um quadradinho com uma bolinha e colocar esse risquinho, esse risquinho indica casamento. Então, o homem e a mulher casam-se. Se você colocar o risquinho com outro risquinho aqui, significa divórcio. Esse homem e essa mulher se divorciaram. Agora, se eu colocar a bolinha, o quadradinho e a bolinha e colocar dois tracinhos, significa que esse casal tem um relacionamento consanguíneo. O que significa isso? Um casamento consanguíneo é entre indivíduos de uma mesma família. Casamento entre primos, irmãos, parentes muito próximos. É isso que significa esses dois tracinhos aqui. Nesse caso, é importante a gente representar um casamento consanguíneo devido à maior incidência de algumas patologias. Porque se você for pensar, se uma família porta um gene para alguma doença, a probabilidade de que outro indivíduo daquela mesma família tenha o gene para aquela patologia é muito maior. Então, o que significa que existe uma maior chance deles terem algumas doenças por ser um casamento consanguíneo, já que os genes entre indivíduos de uma mesma família são bem próximos. Outra coisa que a gente precisa saber, além dessa simbologia básica, é também saber alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é genótipo e o que é fenótipo. O genótipo são os genes que determinam aquela característica. Por exemplo, é, polidactilia ou até o sistema BO, por exemplo, você pode ter o gene do sangue A, o gene para o sangue do tipo B, que aí daqui a pouco eu já mostro para você, e você pode ter a ausência do gene característico do sistema ABO. Então a pessoa pode ter o gene A, B ou nenhum, isso é o genótipo. Agora, o fenótipo são as características que se observam, e nesse caso ele pode ser influenciado pelo ambiente também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o fenótipo do sangue A, ou B ou O, tem o gene pro sangue A, B ou O, entendeu? Então, o genótipo, ele é o gene mesmo que o indivíduo tem lá na carga genética dele. Que aí, no caso do sistema BO, ele pode ser
o gene, se ele for, por exemplo, do sangue do tipo A, ele pode ter o genótipo IA, e aí eu já vou explicar, mas aqui nesse caso ele é homozigoto pro gene A, ou ele pode ser IA 0. Esse 0 significa que ele não tem o gene que sintetiza o antígeno pro tipo de sangue. Então, o fenótipo do indivíduo, o que você consegue observar é que ele é do sangue do tipo A. Mas o genótipo do sangue do tipo A pode ser homozigoto, então ele ter 2 genes para o sangue do tipo A, ou ter um gene para o sangue A e o 0. Aí, no caso do sangue do tipo B, é parecido também, só que o gene é diferente. Ele pode ser IB e B, então ele tem os 2 genes sintetizam o antígeno para o sangue B, ou ele pode ser IB, ou seja, tem o gene do sangue B e não tem a característica e não tem o outro gene para sintetizar o sistema ABO, mas o fenótipo dele ainda é B. Então o fenótipo aqui é A, ele tem esses 2 genes ou esses 2 genes, e para o B ele tem esses 2 genes ou esses 2 genes. Aí você me pergunta, mas uma pessoa que é do sangue do tipo O, por exemplo, ele tem a ausência do gene. Então ele não sintetiza o antígeno, ele é 0, 0, então ele é O. E se ele for um sangue do tipo AB, só tem um genótipo possível, ele só pode ser IA e B, assim como esse. Só tem um genótipo possível para o fenótipo do sangue O, que é a ausência dos 2 genes. E no caso do sistema AB, só tem um genótipo possível também para esse fenótipo que é o sangue AB. Tem o gene A e tem o gene B. Só para tentar ficar um pouco mais claro. Então, o genótipo é o gene que o indivíduo tem na carga cromossômica, na carga genética dele, nos cromossomos dele. E fenótipo é aquilo que você consegue observar, sangue A, B, O e AB, por exemplo. E esses daqui são os genótipos, é importante saber essa diferença, tá bom? E lembrar também que o fenótipo pode ser influenciado pelo ambiente. Como, por exemplo, pintar o cabelo, você está influenciando a característica observável. Você está pegando o seu cabelo e está pintando de uma outra cor. Por exemplo, você é morena e você pinta o seu cabelo de ruivo, por exemplo. O seu fenótipo natural seria moreno, mas você influencia com produtos químicos para o seu cabelo ficar vermelho. Então você consegue influenciar o fenótipo com características do ambiente. O ambiente consegue influenciar, tá bom? Outra coisa importante de se saber é que o homozigoto é quando o indivíduo tem 2 genes iguais para uma determinada característica. Ou os dois genes são dominantes ou os 2 genes são recessivos, que é nesse caso aqui. Eu não tenho nenhum dos 2 genes. Eu tenho os 2 genes. Isso daqui são genótipos homozigóticos. Eles têm o mesmo gene, ou não tem o gene nesse caso, mas ele tem os 2 genes iguais. Ele é homozigoto para a característica A, B e para o sangue do tipo O, tá? Agora, se você tiver 2 genes diferentes para uma determinada característica, por exemplo, um gene é dominante e o outro é recessivo, a gente fala que esse indivíduo ele é heterozigoto, que é o que a gente pode ver aqui, por exemplo. Aqui ele tem o sangue A e não tem o gene, aqui ele é do B e não tem o gene, ou ele tem o gene A e o B. Esses aqui são características heterozigotos, porque o prefixo hétero significa diferente. Então, heterozigotos, genes diferentes para uma determinada característica. Aí, quando os genes são iguais, a gente fala que ele é homozigoto, tá bom? Outra coisa que a gente também tem que saber é o quadro de Punnett, que ele basicamente realiza um negócio que a gente fala que é o cruzamento teste. E ele também dá pra gente a probabilidade de obter algum certo genótipo e fenótipo, porque se a gente sabe o genótipo, a gente consegue também falar qual é o fenótipo através do genótipo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Um casal com um fenótipo para o sangue do tipo A. Então, os dois, o homem e a mulher, são do sangue A. Sendo que a mulher tem o genótipo, então os genes que ela tem do sangue A é IA e A. Então, ela é homozigótica. Ela tem os 2 genes iguais para a característica do sangue do tipo A. E o homem, ele é heterozigoto.
ele tem um sangue do tipo A, porque ele tem o fenótipo do sangue A, assim como a mulher, e o outro ele não tem o gene. Aí o que é o cruzamento teste? A gente vai colocar no quadro de Punnett. O quadro de Punnett é esse joguinho da velha, que a gente vai ver todas as chances possíveis de genótipos diferentes para o filho desse casal aqui. Peraí, opa. Para esse casal aqui. No caso aqui em cima, peraí. Opa, pronto. No caso, como é que a gente monta o quadro de Punnett? Primeiro que o quadro de Punnett é esse jogo da velha aqui. Aqui nesse ladinho você tem que indicar quem é a pessoa que você está colocando aqui, se é o homem ou a mulher, e aqui é a mesma coisa, se é o homem ou a mulher. Lembra que o quadradinho significa homem, né? Então aqui você vai colocar o genótipo desse homem, desse casal aqui em cima desse caso. E aqui você vai colocar o genótipo da mulher. Então, o que você vai fazer com o cruzamento teste é só ligar esses dois genes, esse com esse. Depois esse com esse e esse com esse. Esse com esse e colocar aqui. Isso daqui que você está vendo são todos os genótipos possíveis para os filhos desse casal. Porque você viu o gene que o pai pode dar e o gene que a mãe pode dar. O gene que o pai pode dar e o gene que a mãe pode dar. Para esses filhos, a chance é, no caso, os genótipos possíveis é o IA, 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 IA e 0. IA e 0. Então ele só pode ter esses dois genótipos para os filhos dele. Os dois tendo o gene A ou tendo um gene A e não tendo o outro gene, nesse caso. Isso daqui que a gente está falando é o genótipo desse casal, desses filhos desse casal. Agora, o fenótipo possível para os filhos desse casal é 100% o sangue do tipo A, porque tanto esse genótipo quanto esse genótipo possível só dá a chance de que eles tenham filhos do sangue do tipo A. Aí depois a gente vai ver, adicionando a chance de ser homem ou mulher, mas nesse caso é para o sangue do tipo A. É só um exemplo para você ter uma noção, que foi o que eu coloquei. Todos os filhos serão do tipo A, porque 100% dos genes que os pais podem dar vai resultar nos filhos deles sangues do tipo A. Mas os fenótipos possíveis é 50% de chance de ser homozigoto e 50% de chance de ser heterozigoto. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é só como é que a gente consegue ler o heredograma. Por exemplo, eu estou colocando aqui uma família de exemplo. Aqui eu tenho um homem e uma mulher que se casaram e tiveram 3 filhos, 2 homens e uma menina. Um exemplo. Como é que a gente pode ler o heredograma? A gente pode numerar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Ou a gente pode numerar por geração. Essa daqui, como são os pais, são considerados a primeira geração. Esse daqui, como são os filhos desse casamento, eles são a segunda geração. Se eu for ler por geração, eu vou ter que numerar 1, 2, 1, 2, 3. Então, a gente não colocaria esses números, não ia numerar, a gente ia numerar 1, 2, 3, porque eles são da segunda geração. Se eu tivesse um outro casal aqui, por exemplo, um outro casal aqui, e eles se casam, né? Um outro casal que tem 2 filhos, uma mulher e um homem, e essa mulher e esse homem se casam. Se eu fosse ler por geração, esse seria da primeira geração, o indivíduo 1, 2, 3 e 4. Esse seria a segunda geração, indivíduos 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu fosse numerar, eu ia fazer em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só um exemplo, tá bom? São formas diferentes da gente ver esse heredograma. Aqui é a mesma coisa. Um casal que se casou e teve 2 filhos, um homem e uma mulher. Aí essa mulher se casou com esse homem. Ponto. É assim que a gente lê. E se eu pegar e eu pintar, por exemplo, um dos indivíduos dessa família, significa que ele tem uma característica, tá bom? Só isso por enquanto. Mas se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar.